está descansando, quando de repente alguém aponta a arma para o seu rosto e atira. Desesperador imaginar uma cena como essa, não é? Pois é, mas foi exatamente isso que aconteceu com um homem. Câmera de vídeo monitoramento registrou o exato momento em que esse rapaz sofre uma tentativa de execução. Ricardo Lima volta a conversar conosco. Ricardo, é aquela frase que a gente fala, né? Esse nasceu de novo, esse escapou fedendo. Quais são os detalhes? Isis, a ciência diz que ninguém se recupera totalmente do trauma psicológico de ter uma arma apontada, o gatilho puxado, mesmo que a munição não seja detonada. Segundo a ciência, os impactos eles ficam para o resto da vida, causam pesadelos e outros problemas e sequelas. Nesse caso aí, eu acredito que nenhum problema desses aí afeta esse rapaz. Aliás, nada tira a paz desse homem que, quando levantou, ainda foi ao chão e juntou a bala que seria para matá-lo. Ele estava sentado, debruçado numa cadeira, num pátio de um posto de combustíveis. O relógio no canto do vídeo marca 2h30 da manhã. É o horário onde o sono bate muito mais forte. E quem trabalha todas as noites nesse horário sabe bem do que eu estou falando. Já trabalhei nesse horário e a luta contra o sono ela é realmente muito forte. Esse homem nesse momento se rendeu. Talvez esse sono tenha salvado a vida dele. A arma, ela apresentou uma pane. O suspeito que veio para matá-lo, a queima-roupa, na primeira tentativa não conseguiu. Ele afasta com a moto para tentar atirar um pouco mais distante, com medo de alguém avançar ou da própria vítima avançar sobre a arma. Ele afasta um pouco, mas ele não consegue sanar a pane na arma, né? Tinha uma munição ali que estava presa e ele precisava dar um golpe na arma para poder expelir aquela munição e realizar o disparo. Tem também a questão da empunhadura, que às vezes atrapalha e provoca esse tipo de pane. De todo modo, o que a gente pode assegurar é que não era a hora desse homem, ele não tinha que morrer nesse momento, ou então Deus ainda tem projetos para a vida dele aí para o futuro e não queria que ele morresse nesse momento. É impressionante, parece assim uma intervenção sobrenatural para evitar que esse homem consiga, e ele percebe que não vai conseguir disparar a arma e ele foge depois da segunda ou terceira tentativa e o homem que deveria ser morto levanta numa tranquilidade, talvez estivesse sonhando com alguém tentando matá-lo. A gente percebe que a reação dele é muito tranquila, talvez a ficha só caiu depois, e depois que a ficha caiu, aí os batimentos cardíacos devem ter subido, principalmente quando ele foi conferir nas imagens do circuito de câmeras. Esse caso aconteceu lá em Maracanaú, aqui na região metropolitana de Fortaleza, onde os crimes de morte acontecem com uma frequência assustadora, guardadas as devidas proporções, até comparada aqui com os crimes aqui na capital, né? Se você for fazer aí um comparativo de número de habitantes, né, por número de habitantes, e esse homem seria mais uma vítima. Escapou, ainda está vivo. Essas imagens foram entregues à Delegacia Metropolitana de Maracanaú. O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, que pertence a essa delegacia, realiza diligências com o objetivo de identificar o homem pela placa da moto, pelas aparências físicas dele, apesar dele estar utilizando um capacete, o que dificulta a leitura facial, né, a biometria facial desse homem, que é um dos dispositivos utilizados pela polícia para casos como esse, mas com o rosto encoberto fica praticamente impossível de conseguir fazer essa leitura biométrica da face do suspeito. A polícia então busca outros métodos para conseguir imagens da moto, para pegar uma câmera com mais clareza, a fim de localizar e prender o autor dessa tentativa de assassinato. Escapou por pouco, viu, Isis? Escapou fedendo, meu amigo. Foi a mão poderosa de Deus, como diz minha tia Mirna. A minha mãe fala, viu, Ricardo, que a gente só morre no dia. O diabo pode até tentar, mas se não for da vontade de Deus, meu filho, vai nem a pau. E eu acho que foi o caso desse rapaz aí. Bom, se ele estava em estado de choque ou não, tentando entender, eu não sei. Eu só sei que o cabo é macho, viu? Porque, meu amigo, rapaz, a gente desfocou a imagem, claro que a gente tem que poupar a imagem da vítima,
tanto do alvo, do atirador, como do cidadão que estava ao lado, e foi o primeiro, meu filho, que pegou o beco com medo, porque poderia até, inclusive, se a arma tivesse funcionado, atingir o rapaz que estava sentado ao lado. Isso era 2h30 da manhã. E ele puxa a arma, saca, atira a primeira vez, o rapaz levanta a cabeça, ele atira a segunda, afasta a moto e vai para a terceira tentativa e nada. Ricardo! Aí depois o rapaz se levantou aí, aparentemente na maior tranquilidade, ó. Aí a gente fica se questionando, né, Ricardo, o que aconteceu? Será que esse rapaz já estava marcado para morrer? Se desentendeu com alguém? Tem inimigo e não sabe, porque às vezes a pessoa morre sem saber que tem alguém que não gosta da gente, né? Provavelmente, Ricardo, outro ângulo de uma câmera do posto possa ter pego a placa. Isso aí, claro, vai facilitar e muito a identificação do suspeito, que precisa ser tirado de circulação, porque se esse rapaz está prometido para morrer, ele tem que se cuidar, precisa de proteção, né, Ricardo? E esse aí precisa ser preso. É verdade. Eu imagino que o autor dessa tentativa de homicídio nem esteja mais em Maracanaú, já esteja refugiado em outro município para não ser capturado, porque eu imagino ser questão de tempo mesmo para que ele seja preso. Embora esse caso tenha acontecido no início da semana, mas nós tivemos aí o recesso de Natal, as coisas param, não sei se você percebeu, mas eu estou aqui numa das avenidas mais movimentadas de Fortaleza e o fluxo de veículos nem se compara com o que a gente tem em dias normais. A avenida tem horas que fica praticamente vazia, que é a Raul Barbosa, é resultado também das festas de final de ano. Eu imagino que com o passar do tempo a polícia consiga identificar e localizar esse suspeito de ter cometido essa tentativa de assassinato. Os motivos serão conhecidos também quando esse homem for capturado e ouvido pelo delegado lá de Maracanaú. Isis. Ricardo, muito obrigada. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você, porque agora chegou